Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Hoje assim, né? Cara a cara. Qual é o papel da China em um mundo onde a hegemonia dos Estados Unidos parece estar declinando velozmente nas últimas décadas? Que mundo nascerá após o fim do chamado Império Norte-Americano? Qual o papel das guerras sem fim hoje no Oriente Médio e na Ucrânia para determinar o esgotamento do ciclo de Washington? Como o Brasil deve se situar diante dessa futura realidade? O que é a nova Rota da Seda? Nosso entrevistado de hoje trafega por todos esses temas. Ele é doutor em ciência política e professor de relações internacionais na URGS, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora está lançando justamente um livro sobre a nova Rota da Seda. Seu título é A China e a Nova Rota da Seda e foi escrito em parceria com Tiago Nogara. Muito bem-vindo, professor Diego Pautasso. Obrigado pelo convite, saudar a todos os ouvintes. É uma satisfação ter esse momento de bate-papo com vocês. Toca em frente, Centeno. Diego, eu acho que é inevitável qualquer conversa sobre política internacional sem a gente, hoje, agora, nessa semana, sem tratar dessa questão do atentado contra o candidato Donald Trump. Né? Eu sei que o teu livro também, ele, embora fale da Nova Rota da Seda, ele tem como subtítulo, lembra no subtítulo, essa, digamos, conflituosa relação, né? Sino-norte-americana. Então eu te perguntaria assim, em que medida, como é que tu está vendo, digamos assim, os efeitos desse atentado do Trump, que me parece, o primeiro efeito, que a maioria das pessoas percebe, que isso encaminha a eleição dele, né, de uma maneira muito favorável. Eu queria te ouvir sobre isso, né, e sobre outros reflexos desse episódio. Bom, primeiramente, né, concordando com esse ponto que você destacou e que vários analistas têm sublinhado, o Trump já tinha uma vantagem substantiva, né, e se caminha para se eleger presidente dos Estados Unidos. Não há muita dúvida com relação a isso. Com relação ao atentado, embora os Estados Unidos se coloquem no mundo como o pai da democracia, né, o pai, a mãe e tudo mais, na verdade, os Estados Unidos tiveram vários atentados a presidentes, né, mesmo que eles tenham forjado uma democracia bastante excludente, que é o que as pessoas também não se dão conta, né? É um bipartidarismo nos quais as diferenças ideológicas são relativamente pequenas e amplos espectros políticos e representações sociais estão fora desse jogo eleitoral, que é basicamente sustentado por vultosos recursos financeiros. Então, a representação popular, que é o que caracteriza a democracia, não existe nos Estados Unidos. Né? Uma claridade, Diego, que eu gostaria de observar, que os Estados Unidos, dos países ocidentais, é o único que nunca teve um grande partido socialista, né? É curioso isso. Nem socialista, nem social-democrata. Nem social-democrata, exatamente. Exatamente. É um modelo que o Domênico Losurdo chamava de maneira muito arguta de monopartidarismo competitivo. Na verdade, é um segmento, é uma elite com duas correntes, mas dentro de um mesmo bloco, né, de um mesmo bloco de representação.
cujas diferenças ideológicas são menores do que às vezes tem dentro de um partido como o PT, por exemplo, ou como, né, é bastante homogêneo. Bom, dito isso, né, eu percebo também esse atentado, embora já tenha ocorrido outros na história dos Estados Unidos, olhando de maneira mais geral, a gente vê uma degeneração do sistema americano como um todo, né, uma degeneração política, tá? A gente vê um envelhecimento da infraestrutura física do país, rodovias, ferrovias, estradas, de uma maneira geral, né? A gente vê um crescimento, né, das desigualdades sociais e étnicas, um crescimento impressionante do número de moradores de rua, né, no país que tem o maior encarceramento. Meio milhão de sem-teto, né? Então, assim, a gente vê os elementos que são determinantes para sustentar uma hegemonia, tanto do ponto de vista ideológico, econômico, tecnológico, se fragilizando, né? E é isso que produz a perplexidade da elite americana diante de uma ascensão chinesa que, ao contrário, revela dinamismo e vigor em todas as frentes, na frente tecnológica, na frente política, na frente das relações internacionais, na frente econômica, na frente comercial, e os Estados Unidos exatamente não sabem como lidar com essa potência ascendente. Eles buscam aplicar a mesma lógica da contenção à Guerra Fria, porém a China é muito diferente da União Soviética em vários aspectos. E é isso que está fazendo esse tiro sair pela culatra também em várias dimensões. É um pouco que eu trato na segunda metade do livro, quando a gente entra mais nessa questão de que maneira a Rota da Seda, como um projeto chinês de globalização, se confronta com as dificuldades americanas de sustentar sua liderança. Uma coisa interessante, Diego, que tu falasse rapidamente, eu gostaria que tu te detivesse um pouco mais nisso, entre as diferenças, a história da Guerra Fria, né? As diferenças entre a União Soviética e a China atual. O que tu colocaria assim como diferenças principais? Esse é um ponto-chave, né? Os Estados Unidos buscam reeditar uma nova Guerra Fria, mas buscam o mesmo medicamento para uma doença, né, completamente diferente. Né? Quer dizer, a União Soviética, de fato, era uma grande potência militar, né, aeroespacial, mas não era uma potência comercial, né? Não era uma potência tecnológica no sentido principalmente dos usos civis, né? Não era também uma potência com capacidade de investimento global, ou seja, a relação dela se restringia a um bloco. Naquele bloco, ela exercia uma liderança, era um bloco de países do leste europeu e mais alguns espalhados pelo mundo, né? E ela estava completamente desconectada do resto do mundo, ou seja, a relação da União Soviética com a América do Norte, com os Estados Unidos, com o Canadá, né? Mas também com a América Central, com a América Latina, com a África, com a Ásia, quando não era país do bloco socialista, era muito baixa ou até rompida. A China, ao contrário disso, ela mantém relação com os ex-países socialistas, mantém relação com países capitalistas, com países de governo de direita, ou seja, pode ser com o governo atual da Argentina ou o antigo governo Bolsonaro. A China mantém uma dinâmica comercial, uma dinâmica de investimento, uma dinâmica de cooperação que ultrapassa essas fronteiras tecnológicas. Então, nesse sentido, manter uma lógica de contenção tal qual era feito com a União Soviética, em termos ideológicos e de barreiras físicas, não funciona, né? E não funciona também porque as dimensões populacionais, econômicas, comerciais e financeiras da China são completamente diferentes. Então, quando eles tentam, por exemplo, interditar o desenvolvimento chinês de semicondutores, né, como eles tentavam fazer, embargando a União Soviética num outro setor, o tiro vai sair pela culatra, porque a China continua estabelecendo relações com a Coreia do Sul, com o Japão, com Taiwan, com o mundo todo, atraindo engenheiros, fazendo investimentos em grandes proporções, vendendo para o mundo todo e, consequentemente, é absolutamente impossível estabelecer a mesma lógica de contenção à Guerra Fria. E sobre a nova Rota da Seda, né, que a gente ouve
falar no Brasil, mas é pouco ainda em relação ao tamanho desse empreendimento, que se fala alguma coisa assim superior a $1 trilhão, assim, né? E a nova Rota da Seda dá a ideia de que é pura e simplesmente uma estrada, uma rota, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela envolve pesadíssimos investimentos em infraestrutura, não só na China, mas na Ásia, em outros continentes, em vários países. O que tu podes falar sobre isso e de que maneira o teu livro entra nesse assunto? Esse é o ponto determinante. Eu defendo a tese no livro, junto com o meu colega, o Thiago, de que a nova Rota da Seda é um projeto chinês de globalização que confronta com um projeto neoliberal e intervencionista liderado por Washington desde os anos 70. Essa é a tese estruturante. E por quê? Como é que eu defendo esse argumento? Quando foi anunciada em 2013 a nova Rota da Seda, parecia ser um projeto de integração, principalmente física, infraestrutura de transporte, comércio e comunicação dos países do entorno da China. Então ela nasceu com um caráter um pouco regional, né? Só que ao longo desses anos, né, se criou um fórum da nova Rota da Seda, que se reúne trianualmente, né? Já são mais de 150 países que firmaram acordo com a nova Rota da Seda. Como você destacou, os investimentos já ultrapassam $1 trilhão, portanto nós temos, na verdade, o maior programa de investimentos do mundo, né? Há obras de infraestrutura em praticamente todos os países sendo financiadas e executadas pela China. Eu destaco no livro, e faço questão de sublinhar no Twitter, quando faço alguns fios, essa semana estava escrevendo sobre isso, que a infraestrutura é o gargalo fundamental do desenvolvimento dos países periféricos. Tudo mais é consequência. A falta, às vezes, de saúde, a falta de educação, a desigualdade social, o desemprego, a fome, está dependendo sempre da falta de infraestrutura, da falta de saneamento básico, da falta de rodovias, da falta de energia elétrica, da falta de banda larga e assim por diante. Você não estabelece uma escola se não tiver banda larga, se não tiver luz elétrica, se não tiver acesso asfáltico. Você não tem condição. Entendeu? E esse é o gargalo dos países periféricos. A gente, às vezes, perde, a gente que vive numa situação razoavelmente confortável, parte dos intelectuais, dos formadores de opinião no Brasil, perdem a noção que 2/3 da África não tem energia elétrica. E mais de 2/3 da África não tem banda larga, internet. Se você não tem internet, você não tem como se cadastrar, por exemplo, no Brasil há uma renda mínima. Ou seja, não é um gargalo qualquer, é um gargalo determinante. E a China, diga-se passagem, está fazendo grandes obras de infraestrutura. No post de anteontem, no Twitter, eu destaquei o volume dos investimentos na Etiópia e cerca de 50% da nova capacidade de geração de energia elétrica da última década da Etiópia foi consequência dos investimentos chineses em hidrelétricas e outros meios. Isso é absolutamente transformador. E claro, sempre aparece algum comentário do tipo, não se trata senão de um novo colonialismo. Essa é talvez, das coisas mais disparatadas que pode ter, e esse poderia ser assunto para outro podcast exclusivamente sobre isso. Por que não é um novo colonialismo? Por diversas razões. Eu vou tentar ser muito sintético aqui. Primeiro, porque o imperialismo que a gente conheceu dos Estados Unidos e países europeus implicaram em pilhagem, ocupação, destruição, genocídio, mudança de governo, golpes de Estado e uma lista infinita de mecanismos de intervenção direta e indireta. Nós não estamos falando disso. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, boa parte dessas obras de infraestrutura, né, aí eu argumentei que as obras de infraestrutura são absolutamente determinantes na linha do que falei, e aí o contra-argumento foi de que os países imperialistas também fizeram algumas obras de infraestrutura. Há duas diferenças fundamentais. Primeiro, que boa parte das obras de infraestrutura feitas no período imperialista era basicamente para escoamento, né? As nossas ferrovias aqui no Brasil eram todas do centro para os portos, né? E segundo, algumas, obviamente, ferrovias também eram necessárias, inclusive para exercer o domínio territorial. Né? A China tem cooperado com o intuito de promover o desenvolvimento, de alavancar o desenvolvimento desses países. Esses países têm um papel determinante na escolha das obras que mais são essenciais para o desenvolvimento, né?
e são decididas pelas elites nacionais e pela China, né? Então é uma falsa simetria. Por vezes vem, inclusive, de correntes que se reivindicam de esquerda e que não conseguem identificar, não só, é o que eu costumo dizer, e falo isso no livro, não só não é imperialista, não é colonialista, como a China exerce o principal polo anti-hegemônico do sistema internacional. É a principal alternativa ao sul global, é a principal polo, digamos assim, de alívio às pressões hegemônicas que os países periféricos sofrem. E Diego, isso é fruto de muitos anos de planejamento e uma visão centrada no desenvolvimento econômico, enfim, do país, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que me parece tem uma visão muito mais centrada nas guerras, né? Essa visão dos Estados Unidos bélica, de alguma forma, não ajudou a China nesse status atual? A tua pergunta é muito pertinente, porque a política externa dos Estados Unidos, além daquela lógica da contenção, ou junto a essa lógica da contenção, há uma lógica da guerra, uma lógica de colocar os países sob o seu guarda-chuva geopolítico na base da força, da mudança de regime, da revolução colorida, das guerras híbridas, né, da imposição de ajustes neoliberais e um conjunto de outros aspectos, aí sim, imperialista, de submissão desses países. Só que isso, ao mesmo tempo, né, ele vai criando fraturas, e é nessas fraturas que a China tem explorado diplomaticamente para obter pavimentar a sua ascensão global, pavimentar os investimentos, pavimentar a cooperação, pavimentar as alternativas às posições dos Estados Unidos, que têm sido percebidas por vários países, inclusive por aliados históricos dos Estados Unidos, como preocupante, como perigosa, né? Vou pegar um exemplo bastante emblemático. A Arábia Saudita foi conhecida, né, como um país gendarme, como vassalo dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? E a gente vê movimentos da Arábia Saudita e de outras petromonarquias, como Emirados Árabes Unidos, se somando ao BRICS, buscando diversificar sua economia, buscando diversificar sua parceria, se aproximando do Irã, né? Ou seja, há elementos novos nas relações internacionais. Aproximando do Irã com, digamos, a China de casamenteira também. Exatamente, com mediação chinesa. Quando eu escrevi no Twitter, após esse fato, eu disse que talvez esse seja o maior evento geopolítico de reatamento de relações diplomáticas que foram feitas sem o protagonismo, sem a liderança dos Estados Unidos e seus aliados, talvez no último século. Isso é um fato absolutamente novo. E dois países que eram rivais figadais, assim, né? Não era uma coisa pequena. E que, claro, não recebeu a cobertura na mídia ocidental, porque de fato foi feito, como destacou o Centeno, à margem completamente da sua tutela. Foi surpreendente isso, foi muito surpreendente, né? Agora, eu acho que também nesse campo da diplomacia, parece que a China está levando vantagem, né? Porque a China age de uma maneira completamente diferente. Não é, digamos assim, em determinados momentos, a diplomacia do porrete, né? A história do Big Stick, que era a história da imposição dos Estados Unidos da violência política, né? Exatamente. E às vezes a argumentação, no sentido digamos assim, dizer que a China é malvada, é apontar eventuais contradições, né? Seja, a China há uma simetria comercial, ou há um benefício aqui e acolá na extração de recursos naturais. Obviamente nós estamos falando de relações interestatais permeadas por interesses corporativos, nós não estamos falando de uma dança de freiras, nós estamos falando do mundo concreto, das relações de poder. Agora, isso é uma coisa. Criar a falsa simetria de que se trata, né, de um imperialismo é completamente equivocado. E como você bem destacou, Centeno, a China ela aproveita justamente as brechas dos Estados Unidos para aumentar sua ascendência. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. No caso do Irã. O Irã, desde a Revolução Iraniana, está sob o mais profundo estrangulamento americano, né? Aí, por volta ali de 2015, se cria um acordo com os países europeus para resolver a questão nuclear, dá uma aliviada, mas logo em seguida o Trump rompe com isso e volta a estrangular o Irã. E na época eu escrevi, né? Quer dizer, esse estrangulamento ao Irã vai fazer ele se aproximar mais da China. Eu escrevi um artigo, publiquei o artigo, o que aconteceu de lá para cá?
O artigo saiu por volta de 2018. Em 2021-22, eles assinam o maior acordo de cooperação na ordem de 400 bilhões para os próximos 30 anos. Depois o Irã entra no BRICS+, e depois o Irã se aproxima cada vez mais da Organização para a Cooperação de Xangai. É óbvio, se os Estados Unidos e seus aliados fecham todos os canais do lado de cá, a única fresta capaz de distensionar em termos comerciais, financeiros e diplomáticos é a China. Então o país vai cair no colo da China. O meu livro, que foi resultado da tese de doutorado, isso em 2010, tá? Eu terminei em 2010, publiquei em 2011, era sobre as relações da China e da Rússia. E eu argumentava que quanto mais os Estados Unidos espremem a Rússia, mais a Rússia se aproxima da China. E que esse é um erro crucial que o Kissinger identificou lá nos anos 70, que deveria criar uma cunha entre a Rússia e a China. E jamais permitir que os dois gigantes da Ásia se unissem. Até porque eles têm uma enorme complementaridade. A Rússia é rica em recursos naturais, rica em petróleo, rica em armas. A China é rica em investimento, rica em tecnologia, rica em população. Quer dizer, é de uma insanidade completa. E aí o que os Estados Unidos vem fazendo nos últimos 10, 20 anos, do livro para cá, foi fortalecer essa tendência. Aumentar as revoluções coloridas no entorno da Rússia, fazer guerra na Ucrânia, né? Expandir a OTAN e aumentar as sanções. Ora, o efeito tem sido a ampliação das relações da China com a Rússia. A China, ela desenvolveu um sistema, né, que foi autodenominado socialismo com características chinesas. O que é esse socialismo? Tu tem como nos falar? Essa pergunta é outra pergunta tão boa, tão importante e que gera tanta confusão quanto a questão do neocolonialismo ou do imperialismo chinês. Porque, em ambos os casos, elas estão baseadas em premissas erradas. Ou seja, a China é um capitalismo de Estado. Por quê? Porque tem mercado, tem trabalhador, tem assalariado, tem consumo, tem loja de marca e eles vendem coisas para o mundo. Só que, na verdade, a premissa está errada. Né? Ou seja, o mercado não é igual ao capitalismo. O mercado existe há 3 mil anos. Mas se troca mercadorias por dinheiro. O que o capitalismo fez foi levar todas as relações às relações de mercado. Subordinar tudo a essa lógica. Então, assim como o mercado não é igual ao capitalismo, o socialismo também não é igual à estatização total de todas as coisas. Isso não estava escrito em Marx, isso de fato, o socialismo real, ou parte dele, teve uma generalizada estatização das relações sociais, de uma maneira geral. Mas, mesmo na época do socialismo real, alguns países, como a Iugoslávia e tal, já tinham cooperativas, não era assim, né? O que a China está fazendo é colocar o mercado a serviço do desenvolvimento das forças produtivas, que foi o que o Lenin fez na NEP lá nos anos 20, né? Ou tentou fazer, né? E subordinar o mercado ao interesse nacional, ao planejamento de longo prazo e à implantação de uma sociedade mais moderna, mais igualitária, com maior bem-estar. Ou seja, lá o mercado é o rabo. Quem abana o rabo é o cachorro e não o contrário. E essa é uma diferença substantiva para entender o que é um socialismo de mercado e o que é um capitalismo de Estado, o que é um capitalismo de uma maneira, digamos assim, clássica, né? E a questão da democracia, Diego, na China? Porque lá eles são organizados em conselhos, né? Nas regiões. Podia explicar um pouquinho como é que funciona? Você veio, parece combinado assim com algumas questões que são as mais espinhosas e as que geram mais confusão, né? Isso é muito, muito importante. Da mesma forma, aqui no Ocidente, inclusive setores importantes da esquerda aprenderam e foram socializados que democracia é igual a um certo pluripartidarismo e a um ritual eleitoral de 4 ou de 5 em 5 anos. Tá? Indiferente aos mecanismos de distorção, os mecanismos
de elitização, os mecanismos de financiamento privado de campanha, indiferente aos mecanismos de não participação ao longo desse período entre uma eleição ou outro, indiferente a tudo mais, né? Indiferente à falta de organicidade das relações sociedade-estado, entidades sociais, estados e assim por diante. Então, a primeira questão fundamental é que existe a democracia liberal, né, que a gente conheceu, burguesa, que é essa aí, nos quais a capacidade de mudar o sistema é mínima, nos quais a representação ela é feita dentro de um marco muito estreito e qualquer coisa fora disso sofre pesados limitações. Vamos pegar o caso do Lula, né, mesmo o Lula sendo candidato de centro-esquerda, popular, etc. A margem de manobra dele é mínima, a bem da verdade é isso, tá? Mínima. E de outro lado, nós temos também um sistema, tá? Estruturado de modo a manter um modelo tal como aqui, e as margens de manobra para mudar esse sistema lá também são pequenas, tal como aqui. Agora, a gente precisa descer nas outras camadas para ver qual sistema contempla mais pessoas, qual sistema tem mais audiência da sua população, no sentido de ser ouvido efetivamente, qual sistema tem melhores canais de comunicação, quais sistemas contemplam políticas públicas com um espírito público realmente melhor, quais sistemas recrutam as elites mais capacitadas para administrar o interesse nacional no médio e longo prazo, qual sistema está submetido ao espírito público de maneira mais efetiva. Quer dizer, se você olhar, poderia ficar falando horas aqui sobre o sistema político chinês. Se a gente olhar o Comitê Central da China, você não vai ter um outsider. Você não vai ter uma pessoa que, ou por ter aparelhado um partido, ou por ter muito financiamento, consegue chegar lá. Não vai ter um Bibo Nunes jamais. Entendeu? Eu não queria usar CPF, mas eu vou pegar um exemplo. Agora tu pegasse pesado. E outras personalidades, se vocês quiserem, vocês põem pi, entendeu? E outras personalidades que não têm nenhuma trajetória política e que, por conta de alguma notoriedade, viram celebridades de uma política que é feita basicamente como um showbiz. E talvez uma política de celebridades, né? Esse é outro problema do grafite. Pega a trajetória, Centeno, de qualquer um dos membros do Comitê Central. Eles começaram no nível da aldeia, eles foram testados, foram para o condado, do condado para a província, da província para uma secretaria, de secretaria para uma autarquia, para uma empresa, para um ministério. Eles têm 30 anos de experimentação muitíssimo criteriosa. O próprio Xi Jinping todos eles. Tem uma história de caminhada desde os primeiros passos dessa situação. Né? Todos, sem exceção, não há nenhuma celebridade no topo da estrutura político-administrativa da China. Os canais de comunicação, às vezes, quando me perguntam isso, eu busco trazer para o mundo mais palpável. Eu pergunto para as pessoas assim, me diz aí o deputado que você votou. 90% não lembra do deputado. Mas eu vou dizer mais, os 10% que lembram, que se acham muito politizados, me diz aí como ele votou nos 2, 3 projetos de lei mais importantes que tiveram. Bom, se você não sabe isso, obviamente que a democracia, a participação, o entendimento das questões públicas, né, a real organicidade entre Estado e sociedade, ela é muito, muito, muito protocolar. E ou a gente avalia, né, as instituições, a relação sociedade-Estado, de maneira um pouco mais criteriosa, ou a gente fica distribuindo selo democrático, não democrático, baseado em premissas que são da democracia liberal burguesa. E isso empobrece muito o debate. Diego, um dado importante que eu imagino também tu deves tratar no teu livro, são os números, que eu digo que são números astronômicos porque eu percebo que são números ligados à questão social, mas são números que se aproximam da astronomia, né? Que é aqueles números grandiosos da astronomia. Então, o que eu lembro, alguma coisa como 800 milhões de pessoas que saíram da pobreza
né, durante o período da Revolução e até agora, né? Eu acho que isso é um maior processo de ascensão da história da humanidade, né? Independentemente do juízo que você possa fazer sobre a China atual, a China passada, a China, o sistema chinês, enfim, seja ele qual for, né? E tem outros números também, né? De acesso à eletricidade, de acesso à moradia, de acesso à banda larga, enfim. Esse é o tema da dissertação de mestrado da minha esposa, da Isis, né? Que foi exatamente sobre a erradicação da pobreza extrema. E ela detalha algumas das principais políticas públicas, que incluem, inclusive, participação, monitoramento, engajamento dos quadros do Estado e do partido no âmbito da aldeia, participação popular e um monte de outros mecanismos voltados a fazer o que você chamou, e a gente também trata nesses termos, ela trata nesses termos, a gente escreveu algumas coisas juntos também nessa direção, como o maior processo de mobilidade social da história. Na verdade, isso só não ganhou todas as manchetes necessárias, porque, mais uma vez, está fora do eixo ocidental, né? Mas, sem dúvida, é o maior feito da humanidade, pelo menos no mundo moderno. E sobre os números ainda, né? Só um parênteses mais, Centeno, que é bem importante, né? Eu costumo dizer que há muita desinformação sobre a China, apesar dela ser cada vez mais pauta, e isso é muito bom, há muita desinformação por algumas razões importantes. A primeira é a nossa socialização, o etnocentrismo e a carga ideológica que vem nisso tudo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é porque a China se transforma numa velocidade muito, muito, muito grande. Então, inclusive aquilo que era verdade há 20 anos atrás e que você aprendeu em algum lugar, não é mais. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, há 20 anos atrás, de fato, o céu das cidades chinesas eram todos eles cinza de poluição. De fato, a China tinha muitas térmicas e uma condição de ar péssima. Hoje a China é vanguarda em tecnologias de sustentabilidade, em vários ramos, desde a energia até motores elétricos, passando por novos materiais, etc, etc, etc. Tá? Esse é um exemplo. Se você aprendeu sei lá, 20 anos atrás, que a China só exportava bugigangas para cá, você estava certo. Hoje são produtos de alta tecnologia com marca, certificação, patente e tudo mais. Se você aprendeu há 10 ou 20 anos atrás que o trânsito chinês era caótico, com muitas bicicletas e etc, etc, peruas, você estava certo, mas você está errado hoje. E eu poderia ficar aqui horas listando o dinamismo e a velocidade das transformações. A China, 20 anos atrás, era um país ainda camponês, já é um país predominantemente urbano. E eu poderia ficar aqui horas falando sobre essas mudanças. Uma coisa que chamou muita atenção, nós recebemos aqui no estado uma comitiva, né, que veio da China, que veio visitar assentamentos aqui do MST, produtores do arroz orgânico, que estão buscando uma parceria na produção de insumos, né? A ideia é trazer a tecnologia da China na produção dos insumos para a produção do arroz aqui, porque eles estão buscando, né, a questão da produção orgânica lá na China, que segundo eles ainda não chega a 5% da produção, mas que já tem um sistema muito avançado, tipo, as fábricas deles de bioinsumo são, tipo, no meio das produções de arroz, né, e abastecem, né, as lavouras, assim, muito interessante. E eles ficaram muito impressionados com o movimento social, né, com o MST. E, ao mesmo tempo, eles disseram, mas na China não ia funcionar esse movimento, né, porque as pessoas lá na China não se deslocam, né, de um lugar para o outro. Não, então, tipo, lá não ia funcionar o MST. Então, essas singularidades são importantes, né? Quer dizer, primeiro, não ia funcionar porque a distribuição de terra foi parte do próprio processo de evolução, né? Então, quer dizer, 1949. Exatamente, resolveram um pouco antes que nós o problema da distribuição de terra. A outra questão, e ligando ao ponto que o Centeno trouxe, a
A China, né, quando a gente fala de números, 5% talvez seja proporcional à nossa produção. Eu vou dar um dado aqui que talvez eu tenha de cabeça, né? O Brasil acho que deve ter 40 milhões de cabeça de suínos, tá? A China tem 800. Tá? Então, mesmo uns 5% de algum... A China produz algo como 15 vezes a produção de arroz do Brasil, que é o 10º produtor do mundo. 15 vezes, não é 15% a mais. É 15 vezes. O Brasil era algo como 11 milhões, a China 150. Tá? Então, são números realmente astronômicos em vários campos. Inclusive, uma área que as pessoas desconhecem profundamente é que a China é o maior produtor de alimentos do mundo. E que a China exporta muitos alimentos. Até um tempo atrás, não sei como é que está hoje, 50% do alho consumido no Brasil era chinês. Diego, quando a gente olha para a Europa, a gente vê a intenção da OTAN, ou seja, a OTAN significa dos Estados Unidos, né? De cercar, de apremiar, digamos, a Rússia através da Ucrânia. Algo semelhante pode se prever em relação à China com os Estados Unidos usando Taiwan? Eu diria, Centeno, até já escrevi sobre isso, tanto no Twitter como artigo acadêmico, né, artigo científico, tem mais de um sobre, depois posso mandar para o pessoal. Tanto o Mar do Sul da China quanto Taiwan, e eu toco no livro nisso também, né, que eu chamo de desafios securitários à Rota da Seda. Né? A tese é de que há um cerco ao eixo sino-russo. E o eixo sino-russo inclui lá da Ucrânia até toda a borda que chega a Taiwan. E no caso da China, pega Taiwan, pega a tentativa de destabilizar o Mar do Sul da China, pega também apoiar os movimentos separatistas no Tibete, no Xinjiang e Hong Kong, né? E pega o entorno regional, né? Pega o Afeganistão, pega a Índia, pega o Paquistão, pega a criação de alianças anti-chinesas no entorno, principalmente o Quad e a AUKUS, que são duas alianças organizadas pelos Estados Unidos com vizinhos da China, como a Índia, Japão e Austrália, com caráter abertamente, declaradamente anti-chinês. Voltando à nossa pergunta inicial, né, a nossa reflexão inicial sobre o atentado sofrido pelo Trump, admitindo a possibilidade da eleição do Trump, você acha que, por exemplo, como ele já... tem uma frase famosa que é bem interessante relativa aos Estados Unidos, as elites, né, do Partido Democrata e Republicano, que diz o seguinte, que os democratas começam as guerras e os republicanos terminam as guerras. Apesar da imagem de um ser um pouquinho, de um e outro serem um pouco diferentes. Bom, você acha que com o Trump no poder, como já se falou, acaba a guerra da Ucrânia? Olha, predição é sempre delicado, né? A gente pode vir aqui morder a língua, mas o que dá para dizer? Se a gente pegar a política externa do governo Trump, né, talvez tenha sido a menos intervencionista desde o Bush filho, tá? Em termos internacionais, certo? Mesmo a rivalidade recrudescida com a China foi prioritariamente no âmbito comercial, com vista a uma certa proteção do mercado nacional, americano, certo? E, inclusive, algumas manobras diplomáticas que foram feitas no âmbito do Trump eram impensadas antes, né? Por exemplo, uma certa aproximação que teve com a Coreia do Norte, aquela foto emblemática do aperto de mão de ambos ali na zona que divide a península, tá? E outros governos democratas, né, que tiveram papel progressista em algumas pautas internas dos Estados Unidos, como o governo Obama, foram bastante difíceis em várias arenas internacionais, né? As pessoas esquecem, assim, porque o Obama, de fato, era uma pessoa muito mais arejada, um ótimo comunicador, né? Mas, do ponto de vista internacional, ele abriu a porta do inferno em vários lugares do mundo.
Falando agora a questão econômica, voltando um pouquinho. A ideia da substituição do dólar como uma moeda de referência no mundo é o grande fantasma, né, no Ocidente. Sim. Tu acha que a gente está próximo? Sabe que quando comecei a falar disso, talvez há uns 10 anos atrás, né, 2008 tem aquela crise famosa lá do subprime nos Estados Unidos e passou muito batida uma declaração do presidente do Banco Central chinês, do Banco do Povo, dizendo que o mundo precisava de um novo sistema monetário no qual não ficasse a depender das flutuações, dos ânimos e dos humores de um único país e do dólar. Ou seja, essa, na verdade, não é uma reflexão nova. Quando eu comentava aquilo, eventualmente, num debate, não foram poucos que diziam que era impossível, que o dólar era a moeda suprema, que a China não tinha menor condição. Hoje em dia, as vozes que falam nessas possibilidades são bem maiores, né? E isso se deve a alguns fatores fundamentais que, às vezes, não aparecem na análise. Quer dizer, a moeda do hegemon, ela existe porque ela é o meio de estabilização, de financiamento do sistema. A partir do momento que ela deixa de ser o elemento de estabilização do sistema e passa a ser algo instável, seja pelas crises que irradiam dos Estados Unidos, pelas mudanças de taxa de juros, etc., seja porque ela tem sido cada vez, ela e os seus meios, utilizados como mecanismo de guerra, né? Ou seja, os Estados Unidos usam as sanções e a restrição à moeda de reserva como uma arma fundamental contra a Venezuela, contra a Rússia, contra o Irã, quer dizer, ela perde o seu papel, né, de ser estável, de garantir a segurança, né, quer dizer, os países que tinham reserva em dólar simplesmente meteram a mão grande, né, então ela deixa de ser esse elemento de segurança. Isso por um lado. Por outro lado, né, se a China era um país ainda relativamente fraco nos anos 90, nos anos 2000, em 2008, agora é um país que a capacidade financeira, as reservas internacionais, o tamanho do PIB, começam a criar condições para que ela venha a lastrear, e se isso se somar a outros países, algo de referência, né, alternativo ao dólar. E eu creio que o BRICS+, talvez seja, ou tenha por detrás como objetivo prioritário, a criação de um lastro, porque daí não é a China que está dando lastro, é a China mais os 4 países dos BRICS, que são grandes, têm grandes reservas monetárias, econômicas, em recursos naturais, em petróleo, e agora, né, com o ingresso dessas potências petrolíferas. Então, uma moeda lastreada em recursos concretos, né, de um pool de países com capacidade de ser alternativa. Pode ser que não seja para amanhã, para depois da manhã, como eu dizia lá na crise de 2008, mas que isso está no horizonte, está, e isso preocupa profundamente os Estados Unidos, porque tira o seu principal pilar de poder junto com a capacidade militar. Pois é, muitos analistas avaliam que esse mundo multipolar não tem mais volta, né, Diego? Exatamente. Se a gente analisa os dados geoeconômicos, né, o sul global, o mundo multipolar, ele já se instituiu. Quer dizer, a maior parte do fluxo da China hoje não é com a Europa, com os Estados Unidos, é com a África, com a América Latina e com a Ásia. Né? A maior parte do comércio exterior do Brasil, né, a maior parte do crescimento global se dá na China, na Índia, no Irã, na Eurásia, né, sobre qualquer parâmetro que você pegar, eu tenho escrito muito sobre isso no Twitter. Se você pegar a mudança nas 500 maiores empresas do mundo, se você pegar o ranking das principais empresas em vários setores, em televisões, em smartphones, em automóveis, em N setores, você vai ver que são chinesas, são coreanas, são indianas, o mundo vem mudando em termos geoeconômicos de maneira avassaladora.
E o problema dos Estados Unidos é esse, é a estratégia de contenção e ou de criar uma narrativa, porque a supremacia comunicacional dos Estados Unidos e do Ocidente ainda é muito forte, como forma de amedrontar, frear o desenvolvimento chinês. Aí vem a ameaça chinesa, o neocolonialismo chinês, a armadilha da dívida e uma série de outras coisas que funcionam como cortina de fumaça para muitos, alguns incautos, inclusive, do campo progressista. Inclusive vírus chinês, né? Vírus chinês, a vacina com chip, e por aí vai. Agora, há um temor que se agiganta também com relação a um projeto chinês que a China é hoje, nós sabemos, como acabaste de citar aí, a fábrica do mundo, enfim, ela é muito poderosa em comércio, poderosa em produção científica, enfim, mas não é ainda hegemônica militarmente. Mas há um projeto que até 2049, o centenário da Revolução, que ela seja militarmente a maior potência, ou não? Então, Centeno, o que está por detrás quase sempre de uma capacidade militar é uma capacidade industrial e tecnológica, né? Você não pode ter capacidade militar sem ter indústria, sem ter inovação própria, porque daí você talvez esteja comprando de alguém equipamentos, né? E a China tem essa capacidade industrial e tecnológica e obviamente, isso permite o uso dual, que se chama, né, civil-militar dessas tecnologias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a China, em função de cooperação, e inclusive em função daqueles erros político-diplomáticos dos Estados Unidos que eu citei, que é aproximar a Rússia da China, né, permitiu que a China bebesse, né, na principal fonte de tecnologia militar, né, que é a antiga União Soviética e a Nova Rússia. Então, o caça chinês, o JJ, eu acho, ele é uma reconstrução em cima do Sukhoi. O primeiro porta-aviões chinês, agora já estão indo para o terceiro, foi feito em cima de um porta-aviões soviético. Eles aprenderam, como sempre, né, engenharia reversa, aprendizado, aprimoramento, né? Então, os americanos permitiram que a China também atalhasse através dessa cooperação, dessa aquisição de tecnologia, dessa transferência, e a Rússia foi absolutamente determinante nesse salto chinês em termos tecnológicos. Diego, te agradecer muito pela entrevista, essa bela entrevista, mas te convidar para continuar aí com a gente, que tem mais conversa ainda nesse programa. E aproveitar a te convidar, você que está nos assistindo, nos ouvindo, a apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular, apoiar o Brasil de Fato, a contar aquilo que a mídia tradicional não conta. Entra lá no site apoia.se/BrasilDeFatoRS_enchentes e contribua com a nossa campanha emergencial, né? Uma campanha que criamos para apoiar também os nossos jornalistas que foram atingidos por essa enchente histórica dos meses de maio e junho. Prensa na imprensa. A minha prensa da imprensa, na imprensa de hoje, é o seguinte: eu quero conversar com o Diego sobre uma coisa que me chama muita atenção, que é a cobertura, né? A cobertura que a China recebe da nossa imprensa aqui no Brasil, né? Faço apenas uma ressalva. Eu acho que essa cobertura é uma cobertura deficitária, para dizer o mínimo, mas eu faço uma ressalva, puxando a brasa para o nosso assado, dizendo que o Sistema Brasil de Fato tem um correspondente em Xangai, né? E com certa regularidade publica notícias da agência Nova China, né? Então, fechado esse parênteses, eu volto ao Diego com essa pergunta, né? Me chama muito a atenção isso. Por exemplo, a Rede Globo, que tem correspondentes em Paris, em Londres, em Nova York, ela não tem um correspondente na China, né? Ela não tem um correspondente na China, embora a China seja o maior parceiro comercial do Brasil. Portanto,
fonte de imensas pautas, né? Notícias que poderiam ser diárias, inclusive. Né? Não há a menor dúvida disso, Centeno. A cobertura mais sistemática e qualificada sobre China ocorre nos periódicos progressistas, vamos chamar assim de alternativos, aí, que inclui o Brasil de Fato. Né? A grande mídia oscila entre uma cobertura absolutamente desproporcional ao tamanho da China e da parceria da China com o Brasil, não há a menor dúvida, deveria ter um correspondente todos os dias falando o que aconteceu no nosso maior parceiro comercial, como você bem destacou. E não acontece. Eu fiz um texto chamado Do Perigo Amarelo ao Perigo Vermelho, acho em outras palavras, a ameaça chinesa, né? Que eu mostro que esse perigo amarelo tem uma origem, vira perigo vermelho, depois ameaça chinesa, e passa aí no vírus chinês, no chip da vacina, né, na bugiganga, na mão de obra escrava, e numa série, no massacre do Xinjiang, um conjunto muito grande, né, de narrativas que são forjadas e que tem um viés entre o etnocentrismo e a xenofobia claramente. Tá? Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. E isso contribui para o que eu comentei em umas respostas anteriores sobre o grau de desinformação ou de mistificação em torno do fenômeno China. E como eu encerro ali o livro, né, junto com o Thiago, eu digo, ou a gente tem uma compreensão acurada do que está acontecendo na China, ou a gente não só vai perder o bonde da história de compreender o nosso principal parceiro comercial, como o papel da China no mundo e de que maneira isso contribui para a nossa inserção internacional, para o nosso projeto nacional. Né? Quer dizer, a gente não sabe, inclusive, onde aprofundar a cooperação com a China, porque a gente conhece pouco a China. E, por exemplo, a gente conhece pouco o objeto do teu livro, que é a nova Rota da Seda. De que maneira, por exemplo, a nova Rota da Seda interessaria ao Brasil, especificamente? Exatamente, né? Então, por exemplo, o Brasil é um dos países que ainda não firmou acordo com a nova Rota da Seda, né? É difícil saber exatamente quais são os bastidores e as forças que estão, né, atuando e pensando essa questão. Tudo indica que a pressão, digamos, dos setores conservadores seja muito forte e o Brasil tem optado por tentar, digamos, ser um membro informal da nova Rota da Seda, no sentido de estabelecer cooperação, investimentos, etc., mas sem formalizar. E isso, inclusive, volta àquela questão da margem estreita de manobra que o próprio governo brasileiro tem diante dessa pressão muito grande dos círculos conservadores. Eu li texto na grande mídia dizendo que o Brasil não poderia aderir à nova Rota da Seda, por exemplo. Né? Enfim, esse fantasma, entre o fantasma do comunismo e do perigo amarelo, ele habita ainda muito corações e mentes da elite brasileira, parte dela que depende daquele mercado. É incrível isso, né? Porque vários empresários, né? Então, vão para a China, fazem negócios, é muito... Na hora H, a socialização cognitiva e a subalternidade ideológica ao Ocidente, aos Estados Unidos, acaba preponderando, inclusive, sobre o interesse material e concreto daquele tipo de empresário. Exatamente. Muito bem. Gente, eu quero convidar vocês a curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o comentário, feedback, né? Manda aí o que vocês acham, o que vocês conhecem da China, né? Esse país que é um país milenar, né? Que tem uma cultura, que tem um conhecimento, que, enfim, já produziu tanto, né? E que tem tanto a nos ensinar. Eu acho que estamos muito atrasados no Ocidente em beber dessa fonte, né? Que é o Oriente, que tem tanto a nos ensinar. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana é o escritor Jefferson Tenório. Por quê? Porque ele foi vítima de uma abordagem racista aqui no Parque da Redenção. Ele estava dando uma entrevista ou ia ser fotografado por um freelancer do jornal The New York Times.
e acharam um lugar na Redenção e tal, estavam conversando, quando sofreram uma abordagem da Brigada Militar, né? Uma abordagem que desconfiou do que estava um negro e um branco no meio da Redenção naquele momento, né? E foi uma coisa muito constrangedora, virou uma notícia nacional e mostrou mais uma vez essa chaga, né? Essa chaga chamada racismo, que tem se manifesta cotidianamente desde sempre no Brasil, né? Então eu registro isso, né? Digamos assim, demonstrando o grau de dificuldades que nós teremos pela frente para superar esse tipo de coisa. O Jefferson Tenório, que na verdade, assim, tá aí, né? Os caras resolveram, acho, tirar o Jefferson para Cristo, né? Porque foram os livros dele sendo censurados nas escolas. Agora, essa abordagem, ele estava fazendo uma sessão de fotos para o lançamento do novo livro dele, no Parque da Redenção aqui, e aí foi abordado pela polícia. Então, para mim, merece total ser o nosso figuraça dessa semana. Diego, não sei se tu tem alguma indicação para nós, para alguém que se destacou aí para nos indicar para essa semana? Essa me pegou um pouquinho de surpresa, que não tá me ocorrendo alguém que eu pudesse homenagear justamente aqui. Muitas pessoas fazendo, enfim, boas coisas, mas agora me pegou de surpresa. Beleza, então, gente, essa semana nós vamos indicar aí o nosso querido escritor gaúcho, né? Mas voto com a relatoria, acho uma ótima escolha. Muito bem. Então, por unanimidade, nosso figuraça dessa semana é o escritor Jefferson Tenório. Quero aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o nosso jornalismo que conta aquilo que a grande mídia não conta. Entra lá em apoia.se/BrasilDeFatoRS_enchentes. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato no Instagram ou no X, antigo Twitter. Terminamos por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas, análise e pitacos gerais. Mais uma vez agradecer a presença do professor Diego Pautasso e do meu colega Ayrton Centeno. Obrigado pelo convite. Até mais, povo. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.